A paz do Senhor a todos os professores. Mais uma vez, com muita alegria, estou aqui junto com o pastor Evandir para juntos gravar mais um subsídio para a aula da escola dominical e para estar contribuindo, colaborando com a obra e com o reino de Deus. Isso é muito bem-vindo, isso é gostoso, é muito bom. E aqui, como nesse trimestre estamos falando sobre a mordomia, hoje vamos falar, irmão pastor Vandir, sobre a lição 7, a mordomia na adoração. Bom, como todos já sabem, mordomo já deve ter sido falado, foi explicado por outros que aqui passaram, pelos professores também, e pelo irmão que também escreveu a revista. Só para relembrar, mordomo é aquele que cuida ou aquele que gerencia as coisas do seu senhor. E a mordomia, o que é a mordomia? É um cargo ou função do mordomo, ou seja, é uma série de vantagens que certos ou alguns, nem todos, viu, pastor Vanil? Nem todos, mas certos ou alguns empregados recebem do empregador ou do seu senhor. No caso, no setor público ou no setor privado também. Né? Funciona como uma complementação salarial. Essa é a mordomia. Só que a mordomia na adoração. Antes de mais nada, eu queria só fazer um breve comentário no adorador e adoração. Adoração é um conjunto de ações e situações que abrange o adorador e o adorado. No caso, tem muitas formas de várias pessoas terem adorado, ou formas de adorar deuses. Outros deuses, ou até mesmo, no caso, tem pessoas que adoram, tem países, tem lugares, tem cultura que adoram animais, tem outros que adoram seres humanos e até mesmo objeto. É o caso aí do período antes de Cristo, depois da Idade Média também. Alguns países, algumas culturas desenvolveram isso ao longo do tempo. Mas no nosso caso aqui, no caso do cristão, é bem diferente. Pois não é um ritual. O adorador, ele tem uma série de rituais que funciona como adoração. Só que no caso do cristão, é bem diferente. Não é um ritual, não é uma liturgia, como alguns evangélicos também pensam. Né? Muitas pessoas, o pastor Vandir, pensa que adorar funciona como uma liturgia, um ritual. A gente tem que saber diferenciar, irmãos, da liturgia do culto. Tem um momento de adoração do culto? Tem. Mas a adoração é muito mais do que isso, envolve muito mais do que isso. Adoração no modo de viver, adoração no modo de se comportar, adoração no dia a dia. Então, nós somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, daquilo que o Senhor nos delegou, digamos assim. E a adoração faz parte dessa mordomia também. Faz parte dessa mordomia. Tudo está ligado àquilo que nós vamos fazer a Deus, ou até mesmo serviço a Deus. Lembrando também que adorar não é pedir, adorar não é receber, adorar é entregar e adorar é ofertar. Já começa aí. E também serviço, se entende também como serviço. Adoração a gente tem que ter em mente, nós cristãos, como verdadeiros cristãos, irmão Wandir, porque hoje se tornou uma coisa meio que pejorativa. Falar que é cristão ganha até status em rede social e por aí se vai. Mas não é desse jeito, né? A coisa não funciona bem assim. Cristão verdadeiro é o seguidor de Cristo. Para ser seguidor de Cristo,
tem que ser um adorador de verdade. Um adorador de verdade, ele abre a mão de tudo, inclusive de várias coisas pessoais. É muito mais do que aquilo que muitas pessoas pensam. Adoração é viver com ele, com Cristo, com Deus, por ele e para ele. E em tudo glorificaram. É ter o desejo constante de agradá-lo. Lembrando também que a verdadeira adoração é, sem dúvida, um ato de espírito, né? Aqui no nosso texto, é o texto base da nossa lição, que se encontra no Salmos 95, do 1 ao 7, eu vou só comentar aqui o verso 6, que fala: ó, vinde, adoraremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui a gente vê, o pastor Vandir, que é um ato de submissão, humilhação, ajoelhar, adorar, reconhecer que o ser supremo, no caso nosso, Deus, é muito mais além daquilo que nós imaginamos, que nós é muito mais acima do que qualquer coisa, do que nós, e reconhecer que estamos abaixo dele, muito abaixo. Isso é uma certa, não é submissão, humilhação e adoração. Faz parte. E lembrando também que um modo de adoração de alguns povos também, né? Que era se ajoelhar e diante daquele ou daquele se prostrar. Era um modo também que muitas cultura antiga tinha e que ao longo do tempo muitas pessoas até perderam esse costume. Se prostrar, ajoelhar, reconhecer que nós não somos nada. Somos nada sem ele. Somos seres humanos, dependemos deles. Eu costumo falar, né, até na minha igreja, que e eu acho que todos também, dependemos do Senhor. Eu dependo do Senhor 24 horas por dia, 365 dias por ano, e todos os segundos, todos os minutos, milésimos de segundo. Ou seja, todo tempo, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. E é uma forma da minha pessoa, adorar o Senhor, reconhecer que eu não sou nada, que eu dependo dele, a todo instante, a todo momento. É isso. Então, esse começando como um conceito de adoração. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Também quero, juntamente com o Renato, louvar a Deus, né, por esta oportunidade de poder contribuir com a escola dominical, contribuir com o CAPED. E estamos diante de um tema assim fundamental, né, para a igreja. Numa lição que nós comentamos sobre maturidade cristã, lá nós falamos sobre um tríplice propósito da Igreja do Senhor aqui na Terra, que é adoração, comunhão e evangelização, né? Então aqui nós temos um dos pontos, que é um dos propósitos da igreja, é adorar a Deus, né? Então, esse propósito ele precisa ser entendido não só pelo grupo de louvor, não só pelos músicos, né? Às vezes nossas igrejas elas tendem a ter esses departamentos chamados de louvor, mas nós precisamos, como o Renato disse, né? Essa questão da adoração, ela envolve toda a igreja, todo o corpo de Cristo, né? Mesmo que temos uma liturgia de culto, um momento de um grupo de louvor, todavia a adoração não está restrita a um grupo que louva, mas todo o corpo de Cristo precisa estar engajado nesse propósito. Assim como também poderíamos dizer o mesmo da evangelização e da comunhão. Então, fazendo isso, uma igreja, ela se torna uma igreja madura e que compreende o seu verdadeiro propósito que ela precisa cumprir aqui na terra. A adoração a Deus é algo que não é uma opção, é uma obrigação. Inclusive o Senhor Jesus disse lá em Mateus 4 e 10, adore o Senhor teu Deus, né? E preste culto somente a Ele. Então, adoração
é algo que nós fazemos voluntário, mas é imposto para todos os seres criados por Deus a adoração. Então nós precisamos adorar. Adorar, como já dito, como lido também, é prostrar, é reverenciar, é se colocar de joelho, como está aqui na nossa... atribuam, né, texto-chave, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore o esplendor Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Salmo 29, versículo 2. Inclusive está na NVI, né? Os irmãos costumam projetar lá na tela. Então, o texto-chave está na NVI e a leitura bíblica está na Almeida Revista e Corrigida. Então, a Bíblia nos convoca a adorar ao Senhor, né? Adorem ao Senhor, prostremos-nos ante a Ele. Então, Jesus disse ao Senhor, teu Deus, adore. Como o versículo 6 disse, né? Vinde, adoremos e prostremos-nos. Então, ajoelhar-se, prostrar-se. Com esse ato, o homem, ele renuncia-se. Ele se coloca diante do Senhor como submissão, reconhecendo a grandeza, o poder, reconhecendo Deus como superior a ele, né? E isso nós fazemos hoje voluntariamente, né? Nós chegamos na casa do Senhor, nós nos prostramos, nós adoramos, nós nos reverenciamos a Deus. Todavia, a Bíblia diz que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, né? Então, aqueles joelhos que se não se dobram a Cristo, que não adoram a Deus aqui hoje voluntariamente, um dia o farão por imposição da presença de Deus, né? Por chegar diante de Deus e tanta glória e eles ter que reconhecer que o Senhor é Deus sobre toda a terra. Então, é melhor nós fazermos isso hoje de uma forma voluntária, né? Existe uma denominação muito grande, muito conhecida no nosso país, que existe várias imagens, esculturas, e muitas das vezes nós, em momento não de debate, mas às vezes de conversa entre familiares, nós questionamos isso, que não se pode adorar. E já tivemos muitas respostas que eles dizem, não, mas nós temos a imagem, nós não adoramos. Só uma referência. Não adoramos aquilo. Nós sabemos que é só uma representação. Todavia, a Bíblia deixa clara que se você se prostra, se você reverencia, se você faz petição, você está adorando. É uma então, adoração. Isso caracteriza-se, biblicamente, uma idolatria. Então, a pessoa pode estar se enganando a si mesmo ou sendo enganada, né? Então, tomemos muito cuidado, esse é o verdadeiro propósito do nosso inimigo das nossas almas, né? O enganador que engana desde o princípio, né? Então Deus não divide a sua glória com ninguém, nem reparte o seu louvor com ninguém. É importante a gente saber também o que não é adoração, né, pastor Wander? Verdade. O que não é adoração. Começando da minha vida. Se eu, como servo de Deus, como obreiro de Deus, como obreiro na casa do Senhor, a minha vida não está nada de acordo, isso não é adoração. Isso não é adoração. Aí o irmão comentarista da lição, ele elencou aqui algumas situações aqui na questão do culto também, né? Que não é adoração. Ele até aqui uma frasezinha aqui que eu grifei, que põe um culto que não prioriza a palavra de Deus, meramente técnico, mecânico, que perverte os princípios bíblicos, que não representa a entrega do melhor ou não é acompanhado de um viver santo diante de Deus. Ou seja, muitas pessoas, nós temos visto algumas igrejas que eu já visitei, alguns lugares que eu andei, às vezes tem, como foi dito aqui pelo nosso pastor Wandir, de algum grupo, que a adoração não fica restrita somente a um grupo, lógico,
Não pode ficar. Adoração no momento, veja bem, irmãos, no momento do culto, que adoração, eu disse e falo novamente, adoração é um conjunto de situações, é um conjunto de coisas, envolve trabalhos para o Senhor, envolve a minha vida, a sua vida no dia a dia, envolve seu amor ao próximo, envolve o ato de você tratar as pessoas com dignidade, com amor, um ato de evangelização. Adoração é isso. E o que não é adoração? Tudo ao contrário disso. Tudo ao contrário disso. Você leva o nome de crente, de cristão, mas você não age como um cristão. Você não age com misericórdia com uma pessoa. Você não age de acordo com os princípios bíblicos. Isso não é adoração. E no tocante do culto, forma litúrgica do culto, eu tenho visitado algumas igrejas, alguns lugares por aí, em que o grupo de louvor ter grupo de louvor na igreja é uma benção, irmão. É uma benção. O grupo de louvor tem que ser uma benção na igreja. Mas só que eu tenho visto em alguns momentos, você vê que as pessoas estão cantando, cantando. Você vê que é com a boca, da boca para fora. É como está escrito lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 15, que quando o Senhor fala, esse povo, ele usa até uma passagem do profeta Isaías, esse povo me honra, ou me louva de boca para fora. Eles não falam nada, fala, mas não é nada daquilo que eles estão falando. Então a gente vê muito isso. As pessoas, às vezes, pastor Vandir, desenvolvem como se fosse um teatro da igreja. Você vê que a pessoa não tá no momento, ou não está adorando o Senhor em espírito e em verdade. Está ali para se autopromover ou para se aparecer. Veja bem, uma certa feita, eu vi um rapaz falando, ensinando o outro como tocar e como cantar. Aí teve um momento que ele falou, eu fiquei observando. Ele falou, você vai, toca. Aí tem esse momento aqui, você dá uma espiritualizada, você espiritualiza o ídolo. Eu fiquei olhando aquela coisa, pastor Vandir, um negócio bem mecânico. E adoração, até na liturgia do culto, tem os momentos também de adoração. Não é para ser mecanizado nada. É de coração. Espírito e verdade. Aí o nosso irmão aqui também, ele fala lá no Novo Testamento, quando prostrar-se, adorar, prestar uma homenagem a alguém, venerar, ser reverente ou beijar a mão, isso faz parte também da adoração, que é a cultura antiga. Lembrando também que até hoje tem como o irmão falou, também friso, uma determinada denominação que tem até esse costume de hoje. Eu vou até falar. Quando é comemorado o dia do Papa. Quando são levados vários bispos, ou consagrados, não sei como é que se fala, na liturgia deles, quando é consagrado vários bispos, aí tem o dia do Papa, vários bispos vai ali e beija a mão do Papa, beija o seu anel, que é o anel do pescador. É uma forma de adoração e de reverência, que eu acho que também, como foi bem dito pelo nosso pastor Vandir, está contra os preceitos bíblicos, que, como a Bíblia deixa bem claro, e as Escrituras deixam bem claro, é um ato de adoração, ato de reverência de adoração. Então isso aí não foi feito para mim fazer para homem, para ser humano, somente a Deus. O próprio Senhor Jesus, quando o Satanás fala aquela mentira, se você prostrar a meus pés e adorar, eu te dou tudo isso. Aí o Senhor já usa a própria palavra de Deus. Somente ao Senhor adorarás, somente ao teu Deus adorarás e prostrarás. Quer dizer, é uma coisa que foi delegada a nós praticarmos somente a Deus. Adoração. Aí, lá embaixo, fala adoração no Antigo Testamento, era com base nos sacrifícios. No Novo Testamento é com base na devoção de coração. Ou seja, lembrando bem também os irmãos, que a adoração no Velho Testamento, no Antigo Testamento, era feito, tinha um ritual ali de matar um animal. Ou seja, a adoração era com o animal morto. O animal morto. Só que no Novo Testamento,
Adoração aí entra naquela parte que Paulo fala lá em Romanos 12:1, né? Que apresenteis o vosso corpo como adoração, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E agradável. Isso, sacrifício vivo, obrigado. Diante do Senhor. Ou seja, aqui no Novo Testamento, pastor Vandir, não é mais o morto que representa, é a vida. O morto ali, um animal morto, que todos já sabem. E aqui no Novo Testamento é a vida. Paulo já fala, não, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Ou seja, nós somos o instrumento de adoração, não é mais o animal morto. Isso é muito interessante. Muito bem, pastor Renato. A questão da adoração, ela é uma coisa que precisamos tomar muito cuidado. Quando se fala em adoração falsa, como o que é e o que não é, e as formas de adorar a Deus, o diabo sabe que ele não vai conseguir colocar uma imagem na casa de um crente, né? Um objeto de culto na casa de um crente, né? Então ele não vai fazer esse tipo de coisa. Mas o que nós precisamos tomar cuidado no que se diz respeito à falsa adoração, que a Bíblia condena veementemente a adoração falsa, é porque nós precisamos tomar cuidado porque pessoas podem ser deificadas, né? Então, na casa de um crente não vai ter um ídolo, mas pessoas podem ser deificadas. Coisas podem ser deificadas, né? Então, nós como salvos, como servos de Deus, conhecemos a palavra do Senhor, precisamos ter esse cuidado para que objetos, casas, carros ou até mesmo filhos, eles não venham ocupar o lugar de Deus na nossa vida, né? Então, nós podemos nos recordar de um despreendimento de uma pessoa, por exemplo, de Abraão. Então, Deus fala para Abraão, Abraão, vai até o monte e me oferece o teu filho em sacrifício. Então, se a pessoa coloca o que ele tem acima de Deus, Abraão jamais faria isso. Então, um verdadeiro adorador, ele pega aquilo que ele tem de mais valor e se Deus pede, ele entrega a Deus, né? É claro que esse ato não aconteceu, nós conhecemos o texto sagrado, mas coloquemos isso então em uma balança daquilo que nós temos e que nós zelamos e cuidamos, e tomemos o cuidado que se Deus nos pedisse aquilo que nós tanto primamos, temos primazia e cuidamos, nós entregaríamos aquilo a Deus ou aquilo estaria acima, né, da nossa adoração? Eu adoro até esse limite, isso aqui eu não dou porque isso não abro mão disso. Em relação à atitude, Marcos 10:17, está escrito que, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aparentemente, ele era um adorador. Correu até Jesus, se prostrou, né? Se ajoelhou perante Jesus e preocupado com a vida eterna. Então, a princípio, era um crente, né? Traduzindo aqui para a nossa linguagem de hoje, era um judeu se aproximando de Jesus, mas ele chegou até Jesus com uma atitude de reverência, de respeito, ao contrário de muitas pessoas, né, que falavam mal de Jesus, esse homem não, e preocupado inclusive com a questão da vida eterna. Mas no final desse texto, está falando do jovem rico, ele sai, né, no final ele sai diante de Jesus triste. Versículo 22. Mas ele, contrariado com a palavra de Jesus, que havia dito para ele, vende o que tem, reparte com os pobres, contrariado com a palavra de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, nós podemos, assim, de uma certa forma, entender que algo que ele tinha era mais valioso do que o próprio Senhor Jesus. Ele não renunciava àquilo. Então precisamos tomar esse cuidado na questão da adoração falsa, em colocar coisas que possam ocupar o lugar de Deus na nossa vida, né? Até mesmo pessoas que sejam importantes, mesmo que sejam pregadores, ou que sejam o pastor que me ganhou para Jesus,
Entendemos o que está em Apocalipse 22:9. O verdadeiro servo faz como João. Sou conservo teu. Adora a Deus. Eu sirvo a Deus junto contigo. Adore a Deus. Por mais que essa pessoa tenha ganhado status, por mais que essa pessoa seja usada por Deus, ou que seja no louvor, ou na palavra, ou na profecia, adore a Deus. Não permita que essas pessoas venham ocupar o lugar de Deus para que não haja uma adoração falsa. Em Apocalipse 2, versículo 9, tem um versículo que vai falar sobre a sinagoga de Satanás. Então, o que nós entendemos por uma sinagoga? Um lugar de reunião, um lugar de que nós poderíamos dizer uma congregação, que a gente se reúne para ler, para estudar, para buscar Deus. A Bíblia diz que tem um lugar que se chama sinagoga de Satanás. Então, nesse lugar pode ser elaboradas as falsas doutrinas, as heresias, os falsos ensinamentos, os louvores falsos, louvores a demônios, as músicas falsas, mundanas. Então, cuidado com a sinagoga de Satanás, para que não venha, de alguma forma, interferir, absorver alguma coisa disso para a igreja do Senhor. É uma questão muito difícil para quem trabalha, quem ministra na área do louvor nesses dias atuais. Haja vista que nós temos uma gama muito grande de formas aí novas, então toma muito cuidado com isso. A mesma coisa nós que trabalhamos com a palavra, que buscamos a Deus, que ensinamos, nós precisamos ter cuidado com o livro que nós lemos, com a pesquisa que nós fazemos, também as pessoas que cuidam do louvor têm que ter o mesmo cuidado. Aqui quando fala no Novo Testamento fala, o irmão colocou, que o louvor, a adoração é um serviço prestado a Deus. E Deus não quer nenhum serviço de alguém que não seja um adorador. Então, Mateus 28, ide por todo mundo, façam discípulos. Então, a igreja tem que fazer discípulos. Sim, fazer discípulo é trabalhar na evangelização. Mas Deus não quer que nenhuma pessoa que não seja um adorador preste um serviço para Ele. Então, primeiro, Deus quer que nós sejamos adoradores. Todo adorador é que vai trabalhar para o Senhor, que vai trabalhar no reino de Deus, seja no evangelismo, seja no zelo, seja no cuidado da obra, da casa do Senhor, no cuidado da sua própria casa. Então, inverter essas coisas, às vezes colocar o serviço acima da adoração, pode não dar certo. Quando eu penso nesse texto, eu me lembro de Saul, porque Saul ele colocava o seu cargo acima de qualquer coisa. Então, quando ele precisava ir para uma peleja contra os filisteus e Samuel não chegava, ele foi lá e ofereceu um sacrifício. Ou seja, eu preciso fazer essa adoração logo porque eu tenho que lutar uma batalha, eu tenho um trabalho a fazer. Então, na primazia do seu trabalho, ele faz um sacrifício erradamente, sem direção de Deus, um sacrifício rápido ali, sem esperar que o sacerdote chegasse, porque ele tinha que fazer um trabalho, um serviço a fazer para Deus. Então, ele inverteu essa ordem, ele se deu mal, ele foi divertido por causa disso. Então, antes de nós fazermos algo, nós precisamos ser um verdadeiro adorador do nosso Senhor. Isso. Só complementando o que o pastor Vandir falou, dessa maneira, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós que estamos na igreja, principalmente os obreiros, para não se tornar uma liturgia. Vou na igreja, desenvolvo o trabalho, desenvolvo um cargo, faço serviço, vou, faço, volto, venho, faço. De repente, quando você pensa que não, você está envolvido só numa liturgia, só num costume, mas a adoração já passou longe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E falando também, para complementar também, falando da falsa adoração, quando o Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24, no encontro com aquela mulher samaritana, quando o Senhor responde, que a gente vê ali que tinha uma situação, dois extremos, Os judeus, eles adoravam, ao modo deles, no templo.
os judeus. E os samaritanos adoravam o Senhor, adoravam ao modo deles, no Monte Gerizim. Então, quando o Senhor vai ali e se apresenta àquela mulher, ela fala, não, eu vejo que tu és profeta, e ela faz aquela pergunta, onde que devo adorar? Onde que a gente deve adorar? Porque uns vai para um lado, e uns falam que é no Monte Gerizim, outros falam que é no templo, e onde que o Senhor fala? Aí onde o Senhor fala, né? Que em espírito e em verdade. Vai chegar, ele ali num rápido diálogo, né? Ele fala, vocês fala onde adorar, mas vai chegar um momento, e a hora está vindo, e é verdade isso, que os verdadeiros adoradores vai servir o Senhor a adorar em espírito e em verdade. Aí eu tiro uma conclusão, irmãos, esse espírito e verdade. Por que ele falou isso? Espírito. Porque era muita ritual. Os judeus tinham um ritual deles que eles achavam que era certo e pronto, acabou. E, inclusive, até hoje, os ortodoxos vivem esses rituais. Formalismo. Isso, bem lembrado, esse formalismo religioso. E é assim. Em contrapartida, os samaritanos adoravam ao modo deles, lá no Monte Gerizim, estava tudo certo. Aí o Senhor fala, vai chegar o momento que os verdadeiros adoradores vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por que espírito? Porque espírito é a forma mais verdadeira. Lógico, você tem, eu volto a falar, tem um momento de adoração sua na igreja, é um complemento da adoração da sua vida. A igreja, o momento de louvor, o momento da palavra, é um complemento da adoração que você está vivendo. E quando ele fala aqui espírito e em verdade, porque muitos que tinham ali, pastor Vandir, falavam que estava adorando, mas era só da boca para fora. É por isso que lá em Mateus 15, 8 e 9, ele fala, esse povo, ele usa a passagem de Isaías, esse povo fala que adora, mas está adorando da boca para fora. Não é nada disso, eles só vivem falando aquilo que eles... Ou seja, fala aquilo que não vive. Fala aquilo que não vive. E quando ele fala adorar em espírito e em verdade, quando ele fala em verdade, a palavra do Senhor é inerrante, né? O Senhor nunca falou nada, Jesus Cristo, nas suas palavras, ele nunca falou nada que seja, assim, palavra jogada ao vento. Ele fala em verdade por quê? Em verdade porque tem a mentira também. Ou seja, adorar o Senhor em espírito e em verdade porque tem um adorador de mentira. E adorador de mentira, como já foi citado, as formas, as doutrinas erradas, o irmão citou bem aqui a passagem lá de Apocalipse, né, das sinagogas de Satanás, que era onde se reuniam várias pessoas para deliberar doutrinas falsas, falsa adoração, coisas mentirosas. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nos dias de hoje também tem um movimento aí de uma falsa adoração paralela que não é aquilo que condiz com a palavra do Senhor, não é aquilo que condiz com o evangelho limpo e verdadeiro, o evangelho da cruz. Isso. Jamais um cristão deve negligenciar a importância da verdadeira adoração na sua vida, né? Jamais. Porque Deus, irmão, Deus vê o coração do adorador. Deus vê o coração. Lá em Mateus capítulo 9 diz que Jesus estava numa casa lá em Cafarnaum e estava ensinando e não tinha mais por onde entrar naquela casa. Mas veio 4 homens, né, carregando um paralítico e subindo por cima do telhado, tirando as telhas, desceram ali o paralítico no lugar onde Jesus estava. E o que Jesus viu? A Bíblia diz que vendo a fé que eles tinham, né? Então, Jesus vê a fé. Então, tudo o que nós temos de embelezamento no templo, em casa, de traje, de vestimenta, de tecnologias ao nosso favor, tudo que torna o nosso ambiente mais agradável é louvável. Glória a Deus por termos tais recursos. Todavia, isso não define o nível de adoração que é prestado naquele lugar, né? Haja vista que o próprio templo que o Senhor Jesus purificou era magnífico, né?
Então o Senhor Jesus chegou num templo em que os discípulos falaram, olha, mestre, esse templo, e que Jesus vai dizer para eles não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, o Senhor Jesus advertiu sobre o tipo de culto que eles estavam fazendo naquele lugar. Estavam fazendo naquele lugar um lugar de comércio. Então, Deus vê não o que se está sendo feito, mas a forma que se faz. A exemplo, por exemplo, dos primeiros sacrifícios, as primeiras ofertas lá do Gênesis entre Caim e Abel, de uma certa forma, a oferta de Caim, ela poderia ser até mais bonita do que a de Abel. Quem sabe ali um animal morto, pedras ali, e a de Caim poderia ter algo mais bonito aos nossos olhos. E percebe que não foi isso que Deus viu. Deus viu o coração do ofertante. E lá está escrito assim, Gênesis 4 e 7, diz, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então, quando Deus fala para Caim, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Deus não estava olhando para a oferta, mas para o coração do ofertante. Porque olhando para a oferta, nós não teríamos esse feedback, esse retorno. Mas Deus vendo o coração do ofertante, quem sabe chegou ali com aquela oferta, eu vou ganhar do meu irmão, eu sou melhor do que ele, o meu está mais bonito. Então, Gênesis 4 e 7, antes dele intentar contra Caim, contra Abel, como Deus a oferta diz, da viúva. se fizer o que é certo, na verdade, você será aceito. Ele não estava fazendo o que era certo. Então, muito cuidado com isso, Entender que nós somos mordomos, e devemos adorar ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, Precisamos entender isso nas nossas vidas. E nem sempre é como nós queremos que seja. Eu gosto de usar alguns exemplos que a Bíblia nos ensina, algumas atitudes de pessoas e que para nós são ricos ensinamentos. Lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, vai falar que a arca do Senhor havia sido levada de Jerusalém, precisava ser trazida de volta, e na tentativa de buscar a arca do Senhor de volta, eles fazem ali um pensamento, não, vamos fazer o seguinte, vamos buscar, vamos trazer, vamos pôr em cima de um carro de boi. Então o objetivo era de voltar, de colocar no templo, de ter culto, de ter adoração, só que se esqueceram de ver, do cuidado de como deveria ser a adoração que Deus queria. E ali a arca pende para um lado, Uzá vai e põe a mão, custou caro, custou-lhe a própria vida. Ah, mas ele não estava preocupado com a adoração, com o culto, com a ornamentação do culto? Sim, estava, mas deixou de estar atento ao que diz a palavra de Deus. Então a ignorância da palavra de Deus não fez com que o erro dele não fosse punido. Então, muito cuidado com o que nós fazemos, às vezes até com uma boa intenção. Vamos fazer isso aqui na igreja para ficar mais bonito, para adorar, e pode ser que aquilo não foi aquilo que Deus quis. A intenção de Davi em construir um templo era muito boa, mas Deus falou assim, você não vai fazer, seu filho vai fazer. Isso, o irmão fala uma coisa importante, detalhe. Ele não se preocupou com detalhe. Exatamente. Detalhe da adoração, como deveria ser levado aquela arca, um detalhe. Verdade. E esse detalhe, aqui na parte B do ponto 2, fala, como bons mordomos na adoração ao Senhor, devemos entender que não há adoração a Deus sem reverência. Um detalhe. Eu faço aqui um parênteses, vou expressar uma coisa da minha pessoa, agora eu não sei se alguém vai me levar como antiquado, não, mas assim, um detalhe, o pastor Vandir, que eu tenho visto, alguns hinos nos nossos dias de hoje, trata Deus de você. É um detalhe que eu acho que é um detalhe que é uma falta de reverência, pastor Vandir. Falta de reverência. Veja bem, aí a pessoa vai falar, não, mas isso aí é ter intimidade, ou ter, como é que se fala? Ter uma intimidade com Deus, chamar de você. Muito bem, intimidade não lhe diz com falta de respeito. Você pode chamar qualquer pessoa de você. Veja bem, os políticos, por mais corrupto que seja, o que eles falam um para o outro? Vossa Excelência. E quando você vai num tribunal, jamais você vai chamar um juiz de você. É um detalhe.
foi falado aqui, eu lembrei bem. Agora que eu lembrei bem desse detalhe, de muitos, nós temos que tomar cuidado com esse detalhezinho. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem. É um detalhe de falta de reverência. Isso diz muito com a reverência a Deus. E lá no ponto C, que fala que devemos adorar a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Muito bem. Se a gente quiser adorar ou louvar, adorar e louvar a Deus somente pelo que Ele pode fazer, a gente vai se tornar o quê? Meros telespectadores e interesseiro. Não, não vamos ser adorador de verdade, vamos ser interesseiro, porque, veja bem, um detalhe interessante, quando uma pessoa sobe na vida ou é poderoso, pessoa é poderoso, ou tem um cargo numa empresa, ou tem um cargo elevado, o que acontece com ele? Ele arruma um monte de amigos, mas se você for ver aquela multidão de gente que está atrás dele, 90% eu chuto aí, ou mais, é interesseiro. E assim também o nosso Deus. Nós não podemos lembrar de Deus, louvar a Deus só no momento que estamos passando em aperto, necessidade. Não. Jamais, irmão. Temos que louvar, engrandecer a Deus, exaltar a Deus por aquilo que Ele representa. Eu costumo falar até nas orações, louva ao Senhor, engrandeça ao Senhor na beleza da tua santidade e dou graças a Ti por aquilo que o Senhor representa na minha vida, não por aquilo que o Senhor pode fazer. Senão eu estou correndo atrás só de interesse. Não, isso não é coisa de adorador, jamais. Aí, na parte 3, só dar uma pinceladinha aqui, quando fala como adorar a Deus. Uma parte, exaltando ao Senhor. Exaltando. Então, exaltando ao Senhor, irmão, diz muito o modo de vida, diz muito. Eu torno aqui a falar, novamente, vou bater na tecla. Meu modo de viver, meu modo de agir, meu modo de se comportar com a minha família. Será que a minha família, no caso, as minhas filhas, minha esposa, vai dar testemunho de mim lá fora? Isso é um modo de adoração. Verdade. Até mesmo porque essa questão de adorar só pelo que Deus faz, por exemplo, Abacuque diz ainda que a figueira não floresça. Então, Deus não fez. Ele estava passando por um momento de dificuldade. Né? As circunstâncias de luta, de provas, passar pelo vale, faz parte da vida cristã. E o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, ele adora passando pelo vale, adora passando pela luta. Né? Jó capítulo 1, versículo 20, e então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se prostrou em terra e adorou. Né? Então, um verdadeiro adorador, ele adora Deus pela sua soberania, pelo que Deus é, pela sua presença, pela alegria no coração, pela gratidão. E ele entende os planos, os propósitos eternos de Deus. Acho que a nossa lição cita também em algum lugar aqui Paulo e Silas, né? Atos 16, 25. E Paulo e Silas, eles, estando mesmo presos, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Eles tinham tudo para estarmos desmotivados, revoltados. Tinha né? Hoje em dia, as poucas pessoas... para de vir para a igreja, a gente vai fazer uma visita. Pastor, estou meio revoltado, estou triste com a igreja. Né? E deixa de adorar a Deus. Então, Paulo e Silas tinham tudo para ficar revoltado, para ficar chateado, para deixar de adorar a Deus. Por quê? Eles estavam numa viagem missionária, tudo tranquilo, de repente eles têm uma visão, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Olha, Deus está chamando. Eles vão, chegam em Filipos, chega lá, a Lídia se converte, expulsa o espírito de uma jovem. O que acontece? Eles vão parar num cárcere, eles apanham, os pés são presos no tronco. Então eles chegam ali no cárcere com os pés presos, apanhou bastante, tinha tudo para dizer, mas Deus, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou, eu obedeci o teu mandado, e mesmo assim eu apanhei, mesmo assim eu estou preso. Mas o verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, né? Ali na vida de Paulo, o Espírito na vida de Paulo fez com que Paulo e Silas fizessem o quê? Cantassem hinos de louvor a Deus. Né? E ali ocorreu um grande milagre, os alicerces se moveram, os presos
foram soltos das prisões e ficaram ali ouvindo, né? Então, quando ele coloca aqui nesse último ponto, aqui na página 32, como adorar a Deus, é claro que não existe, irmãos, uma fórmula mágica, né? Adoração, ela não se Isso. restringe ao ambiente de culto, né? Nós já estamos falando isso desde o início, não se restringe ao ambiente de culto, né? Até mesmo porque prostrar-se é uma atitude do corpo físico, né? É um corpo físico que se prostra, que se ajoelha, uma atitude de adoração. Mas Deus quer que o verdadeiro adorador tenha uma postura não de corpo, mas de espírito, uma postura de espírito. Isaías 29:13, que é o texto que nós já estamos aqui, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. E aí nós vamos pegar esse texto lá em Isaías 29:13, dito 700 anos atrás de Jesus, e vem o Senhor Jesus lá em Mateus 15:8 e cita esse texto, né? Então veja quanto a importância desse texto por causa do quê? Da forma que eles estavam adorando a Deus, do formalismo religioso, né? De apenas da boca para fora, apenas com os lábios, apenas uma postura de corpo, mas faltava o quê? Uma postura de espírito, né? Consiste só em mandamentos e ensinamentos ditos por homens, né? Então, nós precisamos exaltar ao Senhor, adorar ao Senhor, né? Salmo 29, versículo 2, que é o nosso texto-chave. Eu vou ler aqui. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Né? É prostrar-se, é adorar em oração, em louvor, é uma atitude de reverência, ofertar, dizimar. Quem oferta, quem dizima, ele está adorando a Deus, ele está dizendo: Deus, eu te louvo pelo trabalho, pela renda que o Senhor me deu. Então, ofertar, contribuir na obra do Senhor é uma forma também de adoração a Deus. Né? Só para finalizar aqui, irmãos, é só mais um adendo aqui dentro dessa situação, exaltando ao Senhor. Lembrando também, pastor Randy, lembrando que exaltando como adorar a Deus, que o irmão põe aqui, como adorar a Deus, ele elenca 3 situações: exaltando ao Senhor, com contrição e louvor, e para edificação e consagração. Exaltando o Senhor. Só que lembrando que exaltar o Senhor com obediência e servir a Ele, porque o Satanás exaltou a Deus. Você vê várias partes ali que Satanás exalta a Deus, mas só que a vida dele, a situação é totalmente diferente. Desobediente. Exaltar o Senhor com obediência e servindo a Ele em espírito e em verdade. E quando fala lá embaixo, na letra C, que o irmão elencou 3 situações aqui, para edificação e consagração. Ainda podemos aplicar a adoração no sentido do serviço, de modo que tudo em nossa vida venha glorificar ao Senhor, seja na comunhão com a igreja local, em nossa devoção individual, com nossos bens e, acima de tudo, expressando o amor para com todos, como ordenou Jesus. Ou seja, eu tiro uma base aqui, que um dos maiores atos de adorar a Deus é expressar amor ao próximo. Expressar amor ao próximo. Agora, veja bem, o próximo pode ser o irmão que está aqui do meu lado, pode ser o que está longe, pode ser o que eu não conheço também. Isso é mais difícil. Falar que ama uma pessoa que... eu vi um filósofo falar uma vez isso e eu achei interessante. Falar que ama uma pessoa que está lá longe é fácil, mas falar com uma pessoa que você conhece, que a vida dele é torta, que a vida dele é toda desgarrada, é mais difícil. Eu vi um parente meu, um policial reformado da polícia, ele um dia falou uma coisa que eu gravei na minha memória. Ele falou, ele usou o nome dos maiores bandidos que tem hoje no nosso país. Ele falou: Renato, eu amar meus filhos é muito bom, mas ouvindo da boca dele, isso me deixou assim, impactado.
Ele, como um rapaz reformado da polícia que era, hoje é aposentado. Ele falou, agora, eu amar o fulano, que é um bandido, um traficante, que está lá há muitos anos na cadeia, é isso que a Bíblia fala, ele falou para mim. E é isso que o Senhor fala. Então é isso, um dos maiores atos de adorar a Deus, entre todos que foi citado aqui, é amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque primeiro você tem que se amar. E amar o próximo. Se amar. Se cuidar, lembrar que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se cuidar e amar o próximo. Isso é um dos maiores atos de adoração a Deus. E eu termino aqui agradecendo mais uma vez aos irmãos, aos professores, e que Deus possa falar grandemente nos corações. E termino também aqui agradecendo o meu companheiro aqui, o pastor Evandir. Muito bem. Na questão de adoração, irmãos, eu queria colocar aqui mais alguns pontinhos sobre a reverência na adoração. Irmãos, quanto isso é um pesar, né, nos nossos momentos de adorar a Deus, né? Então vamos cuidar para que, pelo menos nós que estamos na escola dominical, estudando, do que depender de nós, a adoração ela tenha um pouco mais de reverência, né? Salmo 89, versículo 7 diz que Deus deve ser grandemente reverenciado por todos os que o cercam, né? Então, se há um momento de adoração, que haja também um momento de reverência na adoração a Deus, né? A edição contemporânea, que é essa que eu li aqui, diz que Jesus disse para eles, como ousais transformar a casa do meu pai em mercado, né? Foi uma questão aí que Jesus, quando purificou o templo, né? A Bíblia também diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Chegar-se para ouvir é melhor do que para oferecer sacrifícios de tolo, né? Então, a questão da reverência, muitas das vezes Deus não está preocupado mais com sacrifícios, Deus está preocupado com obediência, com reverência na sua casa, né? Obedecer é muito importante. Eu só queria acrescentar aqui, é claro que a lição está muito bem colocada, mas nós temos aqui como mais uma coisinha, eu colocaria aqui na letra D, frequência à casa de Deus, né? Porque nós, como pastor, nós visitamos muitas pessoas que estão em casa, não estão indo para a igreja, faltam muito nos cultos, vai uma, duas vezes no mês na igreja. E não, eu sou adorador, eu continuo adorando a Deus, continuo servindo a Deus, continuo tendo minha vida com Deus, né? Quem adora a Deus, um verdadeiro adorador, ama a casa do Senhor, né? Vamos estar junto com os Habitarei na irmãos. casa do Senhor Comunhão. para sempre, Salmo 23, né? Então o verdadeiro adorador, ele não visita a igreja, ele quer estar na casa do Senhor. Está em comunhão né? com os demais. Então o verdadeiro adorador, ele Salmo 23, Salmo 26, Senhor, eu amo a tua habitação, né? Amar a casa do Senhor, amar o momento de comunhão. Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, buscarei que eu possa morar na casa do Senhor. Então, o verdadeiro adorador, ir para o culto não é um peso para ele, mas é uma alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é sentir isso no coração, né? Santidade convém à casa do Senhor, é amar, é estar presente na casa de Deus, né? Só completando aqui, para a gente não ser muito extenso, por que a adoração e o louvor é muito combatido, muitas das vezes, e passam muitas provas para você conseguir organizar isso? Porque a adoração, irmãos, ela agride Satanás. Quando você está adorando a Deus, o inimigo das nossas almas, ele é agredido, ele fica furioso. Por quê? Ele queria que essa adoração fosse para ele, né? Lá em Isaías não diz que eu me assentarei do outro lado e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria competir com Deus, ele quer receber a adoração. Inclusive, quando ele vai tentar Jesus, ele diz assim, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Né? Então, a audácia de Satanás em querer receber adoração,
ele não teve limites de falar para o próprio Filho de Deus, né? Para o Filho, porque ele não tinha dúvida de que ele era o Cristo. Né? Se tu és o Cristo, transforma. Tentando Jesus Cara de fazer a pau. vontade dele. Mas ele vai chegar diante do Filho de Deus, se prostre e me adore. Né? Então, o desejo de Satanás é fazer com que a adoração dos homens seja para ele e não para Deus. Então, fazer com que a adoração a Deus ela seja verdadeiramente como a palavra de Deus ensina, é uma dificuldade, é uma barreira muito grande. Então, o diabo vai tentar desanimar, colocar desordem, desmotivar as pessoas, né? Às vezes por falta de recurso, às vezes por falta de sabedoria também de alguém, por não encontrar ali um espaço. Então, com o objetivo de quê? De desmotivar a pessoa a não adorar, desmotivar para não ter aquele momento de adoração, aquele momento de louvor. Né? 1 Samuel 16, 23. Davi pegava a harpa, dedilhava, então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Isso é uma verdadeira adoração. Né? Uma verdadeira adoração, em que um instrumento era tocado e os espíritos maus saíam, se retiravam. Então, a mordomia da adoração, o serviço que nós prestamos a Deus como verdadeiros adoradores é o que o Senhor precisa, que haja na igreja, em casa, onde nós estivermos, né? Um verdadeiro adorador, ele tem um comportamento diferente, ele pensa diferente, ele age conforme a palavra de Deus ensina. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós somos gratos por esta oportunidade. Esperamos ter contribuído com o seu preparo, com o seu estudo. Certamente que muitos outros textos podem ser acrescentados. Então, ore ao Senhor, pergunte a Deus a maneira que a sua classe vai ser edificada através desse tema. Eu creio que Deus vai continuar abençoando nesse ministério. Deus abençoe a sua vida.